Sejam bem-vindos ao Espectros, podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e eu sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre esses indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a convidada do Espectros deste mês é mestre em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, palestrante, pesquisadora e escritora. Após receber o diagnóstico de autismo na infância e descobrir o prazer da escrita, publicou mais de 7 livros. Uma das primeiras youtubers sobre o autismo no Brasil, Sofia Mendonça é a personalidade do mês aqui no Espectros. E Sofia, inicialmente muito obrigado por aceitar aqui falar no Espectros, e eu queria te perguntar, quem é a Sofia Mendonça por ela mesma? Oi, Thiago. Primeiro queria agradecer a oportunidade e o convite. Eu realmente admiro muito o trabalho não só da revista Autismo e o próprio podcast Espectros, como também o seu trabalho. Eu gosto de ser entrevistada por você, porque você realmente foge do... Como jornalista eu vejo que você foge até do lugar comum, assim, de possíveis pautas e perguntas, então eu estou bem curiosa para o dia de hoje. Então, até pegando um gancho nesse agradecimento que eu fiz, eu penso que a Sofia Mendonça, por ela mesma, é uma humanista, uma mulher, no sentido de ter o feminino muito marcante na personalidade, na maneira de agir, e, sobretudo, alguém que gosta de conhecer as nuances pouco exploradas de qualquer assunto que se debruça na verdade e devolver isso por meio da comunicação, por meio de uma troca, de um diálogo, de um encontro com o outro que nem sempre é pacificado, mas que ela busca que seja sempre intenso, seja num sentido ou outro, e o mais humano possível. Algo muito marcante na sua biografia é o fato de você ser de Minas Gerais e morar em BH. Como é que é a sua relação com a cidade, com o estado? É interessante, eu gosto muito daqui, gosto de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo. Na verdade, eu já fui a várias cidades do interior daqui também, eu gosto de cidades históricas, acho muito gostoso o jeito mineiro de ser mesmo, de valorizar uma conversa, mesmo que às vezes a gente até saia para conversa até demais, né? Vai virar uma fofoca, enfim. Mas eu gosto disso, não é no sentido de fofoca assim tão necessariamente, mas é no sentido de gostar de conhecer o outro, de descobrir a riqueza que o outro tem, de conversar e de trocar, dialogar mesmo, né? Então, e tudo sempre com um cafezinho, um pão de queijo, que é bem aquele estereótipo mesmo, mas que eu adoro. Belo Horizonte, em particular, eu não conheço tão bem, assim, apesar de ser a minha cidade natal, assim, eu morei aqui a maior parte da minha vida, ou praticamente a minha vida toda, porque quando eu não morei aqui era numa cidade bem próxima, região metropolitana mesmo, mas eu também não sou uma pessoa que explora tanto a minha cidade. Mas eu passei a olhar Belo Horizonte com olhos de turista em alguns momentos. Eu descobri coisas muito interessantes, lugares gostosos de ir, de ir até sozinha, mesmo de encontrar outras pessoas, enfim, de curtir mesmo. Essa coisa do diálogo, da troca com o outro, né, que você associou com a cultura mineira, poderíamos dizer assim, também foi o que te levou à comunicação, essa curiosidade pelo outro? Com certeza. Como autista, eu sempre tive uma dificuldade, né, um desafio na comunicação social, que é um dos critérios diagnósticos mesmo. Mas eu sempre senti que eu tinha muito mais a dizer do que eu conseguia expressar mesmo. E quando eu me vejo mais nova, até vídeos mais nova, eu não tinha quase nenhuma habilidade de comunicação que eu tenho hoje. Então a minha escolha pelo jornalismo e pela comunicação em geral, né, na verdade, porque eu me considero muito mais uma comunicadora, eu sempre quis
ter um modo de acessar outra pessoa mesmo e de também poder expressar o que eu estava falando, mas não de um modo que fizesse sentido só para mim, porque quando eu era mais nova, criança mesmo, até adolescente, eu fazia muitos monólogos, eu tinha hiperfocos, falava, e ninguém estava nem aí, porque não era do interesse do outro. Eu queria, então, entender como as outras pessoas funcionavam, como elas agiam, como elas eram mesmo, e queria também que elas me entendessem, queria mesmo esse diálogo, essa troca, que você citou até na pergunta. E hoje, me vendo, eu mudei muito, assim, tipo, a minha comunicação no aspecto mais superficial, não acho que eu seja a autista mais sutil do mundo, assim, de que você olha e tem um masking perfeito, que sabe, e nem acho que isso seja saudável também, mas que sabe camuflar perfeitamente as características do autismo. Não é isso. E eu fico pensando, nossa, essa mesma Sofia que tinha fobia social mais assim, punk, pesada, tremia só de ver a cara de outra pessoa, não conseguia ir na aula direito, assim, era um momento muito difícil. Então hoje, eu não chamo isso de superação, eu nem gosto desses estereótipos, dessas percepções mais individuais. Mas o que eu penso sobre isso é que hoje está muito mais confortável ser eu e poder me aceitar e poder realmente ter essa troca, poder também, quanto mais a gente se aceita, também a gente melhor também fica com o outro, eu penso. E algo que me ajudou muito até no meu próprio, até para eu aceitar o meu diagnóstico de autismo, foi a mesma minha transição de gênero. Eu sempre fui uma mulher, ok, mas não poder expressar isso, e mais do que isso, ter que reprimir gestos, trejeitos, desejo de como me vestir, como me portar, buscar relacionamentos sem ser com pessoas que querem uma mulher mesmo, assim, sempre foi muito difícil. Então, depois disso, foi até interessante que muitos diagnósticos que eu tinha como hipótese foram, inclusive, descartados. Eu não tinha transtorno bipolar, como já pensaram, eu não tinha transtorno do humor não especificado. Então, agora que eu sei que eu posso ser mulher e autista, eu estou bem mais plena, porque talvez as pessoas não entendam, mas é algo bem profundo e bem básico assim, da identidade de uma pessoa. Então, eu penso que a comunicação, voltando lá atrás, me trouxe a possibilidade de conhecer melhor o outro, mas também me conhecer e trabalhar algumas questões até no nível pessoal mesmo. Esse processo muitas vezes envolve também o repertório que a gente tem sociocultural, né? E você é de uma geração que viveu a emergência da internet, que foi um marco muito grande. Como é que isso impactou a sua infância e adolescência? Isso marcou ou foi algo não tão relevante? Nossa, foi... Na verdade foi relevante, sim, e bastante. Quando eu era criança, eu peguei uma fase que era internet escada, gente, e aquilo era horrível. Porque a internet escada, primeiro você tinha que acessar, acho que era só no sábado, depois de 2 horas, e no domingo, porque senão a conta ficava o olho da cara. Eu lembro que também você era muito lenta. E ela demorava a conectar, então eu ficava naquela expectativa, porque eu queria, pesquisar. Eu ficava pesquisando muito sobre a época novelas, reality shows, que era o meu foco. Eu tinha uns 8 anos. Eu ficava, nessa época eu morava numa cidade próxima a Belo Horizonte, que não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje. Então eu ainda peguei mais essa fase. E eu tinha crises horrorosas na época, nossa, eu não gosto nem de lembrar, mas hoje eu acho até engraçado, porque eu fico vendo, pensando, como que era surreal hoje. Tipo, ninguém vivencia isso mais dessa maneira. Mas aquilo demorava e eu ficava muito irritada e muito nervosa. Eu sei que o seu diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico tardio, mas ele é muito mais cedo do que outros autistas, principalmente adultos, que começaram a fazer mais parte da comunidade do autismo depois. E eu também sei que você não soube de imediato do diagnóstico. Foi uma descoberta depois, mesmo já tendo o diagnóstico. Saber sobre o autismo apenas anos depois do diagnóstico teve algum impacto negativo na sua vida? Hoje eu acho que foi até muito engraçado, porque era tipo um segredo, assim. Eu fui diagnosticada por profissionais muito conservadores, nesse modelo mais biomédico mesmo. E eles eram muito conservadores em uma série de leituras sobre diagnósticos e outros assuntos.
A impressão que eu tinha era que autismo era tipo um tabu, assim, também a gente não estava numa época que isso era tão difundido, eu acho, e não tinha tanta conscientização, então era quase como se, e pouco depois de eu ficar sabendo do meu diagnóstico, veio até uma polêmica no Domingão do Faustão, que uma psicóloga falou que autistas eram perigosos, assim, eu me lembro disso, e associavam muito, era uma coisa tipo, a gente não sabe o que é, pode ser algo muito grave no sentido de implicar em risco para a pessoa e para a sociedade. Então, era realmente um segredo, mas eu achei muito engraçado que minha mãe também é autista e ela é muito autista mesmo. Minha mãe, ela não pode não parecer, assim, numa leitura superficial, mas assim, quem convive com ela, tipo, é tão autista que eu fico boba. E tem uma coisa que ela não conseguia esconder isso, porque ela não conseguia esconder muita coisa de mim, ou quase nada, na verdade. Muita coisa eu fiquei sabendo até da vida pessoal da minha mãe, ou da minha mesmo, que não era nem para ficar sabendo, considerando que era uma criança ou uma adolescente, devia ser mais protegida disso. Mas eu não reclamo, acho muito bacana a nossa relação. Mas aí ela soltou, eu tava numa crise, por que eu sou tão diferente, que isso, que aquilo. Você é autista, minha filha. Tipo, soltou assim. Na época ela falou, você é Asperger, porque na época ainda se usava o termo síndrome de Asperger. Eu fiquei mexida, mas assim, eu vou tentar entender o que é isso. E eu percebi que o medo dos profissionais de eu saber é muito assim, vai tipo relaxar e vai pensar que agora tem tudo, porque como um conjunto, essa leitura da época, tá? Como uma síndrome, um conjunto de sintomas ou características, ninguém tem tudo, ela vai achar que ela tem tudo, daqui a pouco ela vai estar tipo batendo a cabeça na parede, que ela não faz desde a infância, e vai, enfim, vai virar vai ter uma interpretação muito rígida do diagnóstico, vai copiar mesmo, era isso que eles achavam. Eu tenho algumas críticas em relação a isso, eu acho que em muitos casos a pessoa se sente mais à vontade e ela abandona o masking mesmo. Mas, voltando a isso, o que me chateou não foi a questão do diagnóstico em si, mas foi principalmente naquela época as conversas que eu sei que a minha mãe mantinha com os psicólogos, médicos até, que me acompanhavam. E tipo, ela tinha todo o direito, ela era minha mãe, ela podia contar o que ela quisesse, porque inclusive era menor de idade. Mas aquilo me doía, porque tipo, parecia que todo mundo sabia da minha vida e tinha uma articulação enorme sobre mim mesma, que eu mesma não tinha o direito de fazer parte. Isso realmente foi o que me doeu, assim. O diagnóstico em si, eu acho que eu consegui usar da melhor maneira. Eu não tive tanta resistência em falar com outras pessoas, mesmo sendo aconselhada a esconder, eu não quis mesmo, assim. E qual foi o primeiro contato que você teve com a comunidade do autismo, mais diretamente? O primeiro contato que eu tive, que eu me lembro, antes de qualquer coisa, antes de ser diagnosticada, inclusive, foi em 2007. Eu assisti a um reality show chamado America's Next Top Model, e tinha uma participante que era autista, e era muito interessante porque ela era uma modelo excelente, linda, tirava fotos maravilhosas, uma excelente modelo fotográfica. Ela tinha uma coordenação motora tal como a minha, que é péssima. Ela era péssima no desfile, e ela sofria muito bullying das outras meninas, e ao mesmo tempo, além desse bullying, as habilidades dela motoras mesmo, que no caso de uma modelo são mais percebidas, eram muito... Foi o que chamou a minha atenção. Depois disso, eu me fechei mesmo, assim, eu não tive tanto contato. E uma coisa que quando eu tive o meu diagnóstico e sabendo, e até quando eu comecei a produzir conteúdo, foi gostoso encontrar outras pessoas, mas assim, eu não tinha tanto conteúdo sobre autismo, ok? Mas além disso, o que tinha geralmente era tão distante, porque eram outras realidades, né? Tipo, outras experiências mesmo, como por exemplo, filmes dos Estados Unidos que não tem tanto a vivência que a gente tem aqui, e que era, enfim, não me convencia tanto. Então, no Brasil mesmo, eu fui construir mesmo essa vivência com o mundo autista.
E quando você começou o canal junto com a sua mãe ali, né? Vocês chegaram a ver se tinham outras produções de autistas ou foi uma coisa bem do zero mesmo, assim? Ah, vamos nos expressar e é isso aí. Eu acho que a gente é muito louca, impulsiva, assim, mas no sentido de que a gente não tinha dimensão do que isso iria se tornar, a gente não tinha dimensão de nada, do que é publicar um vídeo na internet, realmente a gente não tinha essa noção. A gente não pensou algo tão profissional ou nada profissional no primeiro momento. O que eu tinha, na época eu tinha um programa de rádio mesmo, mas era algo muito pequeno, na rádio do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, que foi onde eu me graduei. Nesse programa, na verdade era um boletim, era uma coisa bem rápida. Eram textos, eu lia basicamente textos da minha autoria, com reflexões, eram crônicas sobre o autismo. Um dia eu estava de férias disso, já tinha lançado o meu primeiro livro, O Outro Olhar, que teve uma repercussão muito surpreendente até, e que até hoje eu penso que é um dos meus livros que as pessoas mais gostam mesmo, mas eu acho que eu fiquei entediada, eu pensei, eu quero outra coisa. Era um período de férias e eu sempre gostei de audiovisual mesmo. Aí eu me lembro que a minha mãe, ela queria planejar mesmo, né, um projeto, mas eu conheço a minha mãe, quando ela quer planejar alguma coisa, ela vai planejando, quando vê não saiu nada, porque ela tem primeiro um perfeccionismo muito grande e muito marcante, mas também chega um ponto que aquilo fica tão mais difícil. Ela não é boa nesse sentido de planejamento, até algo que a gente discute no mundo autista até hoje, assim. E aí eu me lembro que eu falei assim, não gravavam espontaneamente. A gente não tinha recursos tipo edição, a gente realmente não tinha nem habilidade para fazer o que uma equipe faria e não tinha contratado uma equipe. A gente gravou o primeiro vídeo, a busca pelo diagnóstico, espremidas na frente de um computador, assim, e foi chocante o tanto que as pessoas começaram a comentar, a ver e a gostar. Naquela época realmente não tinha tanto conteúdo sobre autismo, tinha ativistas, autistas, tinha sobretudo pais falando, mas essa ideia do autismo como em veículos alternativos de mídia, assim, porque ainda naquela época a gente ainda tinha essa ideia mais da mídia como TV, rádio, não tinha tanto isso de podcast, enfim, de canais do YouTube ou páginas do Instagram, por exemplo, bombando, assim, fazendo sucesso. E a gente então achava que tipo, ia ser mais um hobby quase do que algo que tomaria o centro da nossa vida, né? E hoje o Mundo Autista é um projeto para mim muito maior do que eu, que a minha mãe, porque é quase um filho que ganhou, quase um filho que ganhou vida própria, né? Então a gente realmente não pesquisou ou elaborou muito. A gente começou falando das nossas vivências, a gente trouxe a nossa expertise de jornalistas depois, e a gente teve várias agências, empresas que produziram o Mundo Autista nesse tempo. Muitas delas até ofereceram parcerias no começo, porque a gente não tinha como bancar isso, e elas ofereciam, tipo, elas chegavam e ofereciam, porque viam muito potencial no nosso trabalho. Mas também é difícil quando uma coisa é uma parceria, né, porque também não tem tanto prioridade para eles, então a gente acabou oscilando. Eu penso que o Mundo Autista ele teve alguns altos e baixos nesse sentido, embora eu goste muito de todas as fases, toda a nossa produção mesmo, acho que é um canal riquíssimo. Mas até um tempo atrás eu confesso que eu estava muito desanimada com isso e procurando até outros projetos. Hoje não, hoje eu já me sinto plena e inteira, porque acho que hoje, inclusive, a gente tem essa visão de que a produção de conteúdo na internet é um trabalho real. E é um trabalho que merece, enfim, todo o crédito, que pode dar todo o crédito para a pessoa, e que também pode atingir muita gente e cumprir essa função social mesmo, que a gente sempre
desejou, porque o nosso combinado no começo era que nenhuma família se sentisse sozinha como a gente se sentiu um dia. Essa questão da produção de conteúdo ser um trabalho, muitas vezes também tem um conflito pelo fato de a remuneração não ser condizente com o padrão de vida. Então, muitas vezes, produzir conteúdo na internet, trabalhar e dedicar tempo acaba sendo mais um hobby do que uma atividade, porque não sustenta. Queria saber, por grande parte do tempo, o Mundo Autista sustentou de alguma forma vocês ou sempre foi uma coisa mais secundária, sempre foi difícil lidar com isso? Sendo bem sincero, o Mundo Autista nunca sustentou a gente. E agora o que mudou é que o Mundo Autista não dá prejuízo pra gente. Essa crise que eu tive até com relação ao Mundo Autista, que eu citei, ela foi muito ligada também a essa angústia de me dedicar muito, de ter uma produção tão intensa para algo que era gostoso, muito maravilhoso por um lado, então eu não conseguia largar, mas que também estava prejudicando em outros projetos que poderiam me dar um retorno mais imediato, porque eu estava precisando, né, de me sustentar mesmo. Porque minha mãe, até uma discussão entre a gente nessa época, minha mãe já tinha a aposentadoria dela, ela tem uma vida totalmente estável. Ela não precisa realmente de ganhar dinheiro de forma alguma. Lógico, ela merece, se ela fizer um bom trabalho, ela sempre vai merecer, mas não é algo indispensável para o momento da vida dela. Eu não estava em outro momento, eu estava saindo da faculdade, eu estava pensando em como que eu poderia construir a minha carreira e a minha vida. Então isso foi muito, muito difícil nesse sentido. Hoje eu ainda tenho o objetivo de que o Mundo Autista, ele realmente, os vídeos do YouTube, a gente chegou num ponto que realmente ele dá retorno. Não dá para viver disso, mas ele dá retorno. Mas hoje eu até mudei essa minha perspectiva. Eu vejo mais como um hobby, no sentido de que me dá muito prazer, mas também o que ele me oferece de possibilidades de me expressar como comunicadora e que isso vai reverberar em outras propostas, aí sim, remuneradas, isso também faz muita diferença. Quando você começou o seu canal, pouco tempo depois, ocorreu o primeiro encontro brasileiro de pessoas autistas, o EBA, que foi promovido pela Abraça, se não me engano, e foi um marco no ativismo autista por ter sido o primeiro evento organizado e direcionado para autistas no Brasil. Isso ainda lá em 2016. Quais memórias você tem desse evento? Como é que foi? 2016, gente, tem muito tempo, e naquela época minha mãe estava sendo... Ela estava em processo de diagnóstico, acho que ela não tinha o laudo ainda, na época desse evento em particular, mas ela estava já em processo. E mexeu muito com a gente, muito. As mulheres autistas falando, o contato com outras nuances do autismo que não fossem as nossas percepções de autistas grau 1, sem deficiência intelectual e com linguagem funcional preservada. Tinha muitos casos de autistas muito diferentes entre si, e era muito, muito interessante que todos contribuíam, tinham uma riqueza, tinham algo muito importante para dizer, mesmo que eles não fossem oralizados, ou mesmo até que, geralmente muitos, até uma comunicação por ecolalia, né, assim. Mas a gente sentia o que eles estavam realmente comunicando, e havia formas mesmo de chegar nessa comunicação. Eu me lembro que me tocou muito, assim, na verdade, muito mesmo. E teve algumas palestras muito focadas no ativismo calcado na neurodiversidade. Eu ainda não tinha contato com a neurodiversidade, com o conceito e com o movimento, embora eu percebesse que as minhas ideias estavam alinhadas com muita coisa daquilo, mas eu não tinha realmente esse contato na época. E eu fiquei um pouco assustada, porque, como eu disse, eu fui diagnosticada por profissionais conservadores, e eles eram a minha referência, assim. Eles eram totalmente a minha referência. Eu não tinha tanto visões de outros autistas, eu não tinha tanto visões que não fossem estritamente isso é uma doença indesejável. Mesmo que não fosse uma doença exatamente, mas é algo indesejável, vão disfarçar, não conta para ninguém, assim, e segue sua vida tomando esses remédios aqui. Não estou dizendo que a medicação não seja importante,
mas era praticamente só medicação ou tratamento também nessa época. Então, me incomodou um pouco esse lado, porque eu pensei, gente, mas ser autista é isso? Eu cheguei a pensar, ser autista é bom, assim? Porque eu achava, assim, eu achava que era horrível ser autista, porque tinha nessa interação, realmente, tinha depressão, tinha fobia social, tinha dificuldades de interação. Depois, estudando e vendo até que o movimento da neurodiversidade não está tão articulado com o conceito original da Judith Singer, mas assim, vendo o movimento da neurodiversidade realmente não é sobre o autismo ser uma coisa boa também, não. Isso foi. É que foi chocante ver que também não necessariamente era algo tão indesejável. Então, isso me incomodou, mas foi um incômodo bom, porque me levou a refletir, até criar minhas próprias percepções, estudar mesmo sobre isso. Eu gostei muito desse EBA, gostei do contato, e uma coisa que me chamou a atenção é que eles tinham do lado da pesquisa algo de focar muito não só nos autistas ativistas, mas também de ir direto na fonte, porque a minha experiência era quase como endeusar alguém que sabia tudo sobre o autismo e essa pessoa passava a ser referência. Mas como jornalista, né, a gente sabe, é cruzar dados, assim, é perceber uma série de possibilidades, de uma multiplicidade de fatores para qualquer fenômeno. Então abriu mesmo a minha mente. Foi muito bom. Ah, bem interessante, bem interessante. Quando você fez a sua transição de gênero, você já tinha livros publicados, você até falou do Outro Olhar, que se não me engano é de 2015, e uma trajetória na comunidade do autismo, com o Mundo Autista e com outros projetos. E com isso, rastros, digamos assim, do seu passado ficam por aí na internet. Como é que você lida com isso? Ou você simplesmente não lida? Nossa, acho que é melhor, em algum ponto, é melhor não lidar. Porque, por exemplo, eu não gosto de ver nada da época antes de eu transicionar, ou até mesmo do início da transição, porque não me diz muita coisa, não era eu, e me lembra um sofrimento, um desconforto de tentar ser outra coisa, depois de tentar ser outra coisa seria tentar ser um homem que eu não era, né, e me importar e tentar me comunicar como isso, e me vestir, e aí eu me vestia como se eu tivesse 40 anos, mesmo tendo 20, porque eu não tinha muita habilidade de me ver mesmo no universo masculino. Isso me traz muito sofrimento, e sim, já tinha uma produção muito expressiva nessa época. Eu cheguei a ouvir até de pessoas próximas mesmo, que assim, eu não seria mais convidada para nada, que as pessoas teriam uma reticência comigo e que seria muito mais difícil, mas eu não aguentava mais me silenciar dessa forma. Então, foi uma necessidade, e foi muito rápida também a minha transição, no sentido de que, para mim, a transição de gênero sempre ocorreu, porque criança eu já me vestia de menina, enfim, já tinha todo esse repertório. Mas a transição social foi assim, foi mais difícil, porque eu me lembro que quando eu comecei com o Mundo Autista, eu mudei muito a minha aparência, porque eu queria me enquadrar como um comunicador homem jovem deve ser. Isso me fez muito mal, muito. Eu cheguei a ficar com raiva do Mundo Autista mesmo, assim. Eu não era o Mundo Autista, era o reflexo de muita coisa que eu estava vivendo. E não é algo fácil de eu dialogar hoje, não. Eu realmente fujo dessas coisas. É meio assim, que os olhos não veem, o coração não sente, porque não me faz bem voltar nisso. Agora, se outras pessoas procurarem qualquer coisa sobre mim, e claro, eu já fui muito mais imatura, eu já me expus muito mais na internet. Tem muita coisa aí. Eu também sei que eu nunca fiz nada assim, tipo, moralmente errado, algo também que possa depor contra a pessoa que eu sou hoje. Então, eu não gosto de ter contato com isso, mas, por outro lado, eu tenho que ter orgulho da minha história e do que me fez ser a Sofia hoje. Então, o meu dead name, assim, né, o meu nome morto, não vou falar o nome que eu usava antes, porque realmente isso é algo difícil para pessoas trans. Mas ele me fez conquistar um espaço
que a Sofia pôde surgir muito mais plena, que eu pude finalmente surgir. Eu não considero que esse meu ressurgimento, assim, vamos dizer assim, de uma outra forma, como Sofia, como mulher, e ocupando esse lugar de mulher autista mesmo, porque eu sou, eu não vejo isso como uma volta, assim, um retorno. Eu vejo como se eu nunca tivesse existido e agora eu estou aqui, sabe? Mas também não descarto o que estava lá atrás. Acho que tudo isso foi como uma gestação para eu chegar e conseguir me dizer rápido ao mundo. A Sofia nunca tinha chegado, eu nunca tinha chegado, e agora eu realmente pude. E quando eu cheguei, o contexto anterior já tinha criado a oportunidade de eu surgir da melhor maneira possível. Então, mesmo o passado, né, me trazendo tantas memórias, tantas lembranças que eu realmente gostaria de apagar, eu sei reconhecer a importância dele também. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Você falou isso já um pouco, mas com certeza tem vários outros pontos. Como foi o impacto da sua transição no seu ativismo, objetivamente? Eu não sei nem se eu me considero exatamente uma ativista hoje. Sim, eu acho que a minha produção tem um caráter ativista, mas é muito mais um ativismo no sentido de vou convidar você a pensar de uma outra forma, você pega o que você quiser, do que também uma ideia de quase que impositiva que às vezes a gente tem do ativismo. Eu estou mais nesse movimento agora. Mas sim, a minha transição ela impactou nessa produção e nesse ativismo. Porque, principalmente, eu pude me colocar como mulher autista. Que tem uma vivência como mulher autista, que sofre relacionamentos abusivos, por exemplo, como uma mulher sofre. E que se socializa e se expressa no mundo como mulher e que então recebe também a vivência de ser uma mulher, claro que com outras interseccionalidades, outros cruzamentos, como a questão trans, enfim. Essa minha vivência como produtora de conteúdo e ativista vai trazer outros cruzamentos, a questão trans, outras vivências que eu tenho. Mas, acima de tudo, essa identidade de mulher é muito forte e mudou não só a forma como eu me posiciono, mas como eu posiciono toda a minha produção aí. E me deixou com muito mais desejo e muito mais energia para abordar aspectos do autismo que não são tão falados, de gênero, sexualidade, enfim, mas também de mergulhar mesmo na minha vivência, porque eu estava bem mais coerente comigo, né? Então isso realmente impactou bastante. Sobre a questão trans especificamente, eu tenho alguns conteúdos que eu abordo isso. Eu não gosto tanto de abordar transgeneridade, transexualidade, disforia de gênero e questões assim, no ambiente digital, no ambiente da comunicação, da comunidade do autismo, eu não vejo por que trazer isso. Mas é lógico que é algo que está lá e que também desperta muita curiosidade das pessoas, porque tem vivências similares, né, também. Então é algo que eu sempre tento dosar na minha produção de conteúdo, quanto que eu posso ir com isso. Às vezes é um perfoco mais solitário mesmo que eu jogo para pesquisa. Não é a questão trans assim, em si que mudou ou que ressignificou a minha produção de conteúdo. Foi o fato de eu finalmente me expressar como eu era, de ser essa mulher. E isso tá lá, essa mulher autista. E eu posso não falar nada sobre ser mulher, sobre ser trans ou qualquer coisa. Mas essa vivência do feminino, ela está muito evidente em como eu construo nos meus vídeos, assim. Ela está lá. Eu sinto que era uma questão de adequar mesmo a minha expressão ao que eu era, ao que eu sou e ao que eu sempre fui. E isso me trouxe uma nova possibilidade de expressar qualquer aspecto que eu aborde, né? Porque isso
atravessa tudo, ser mulher atravessa tudo. Você falou um pouco antes que você recebeu advertências, né, do tipo, mas os convites vão parar, e etc. Como é que foi a questão agora dos convites de eventos, palestras e etc. que você recebe? Porque eu sei que você tem estado bastante ativa, né? Inclusive agora nós tivemos o mês de abril, que é um mês bastante agitado para autistas de uma forma geral. Houve alguma mudança em relação a volume, em relação a eixos temáticos, ou tá tudo muito parecido de antes de 2020? Para ser sincera, os convites só cresceram e crescem cada vez mais à medida que eu me posiciono não como uma trans que vivencia, mas como alguém que pesquisa e que sabe do que está falando, de um olhar mais coletivo, inclusive, né, de pesquisa e tudo mais. Eu observei que com a minha dissertação, que foi sobre a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade, muitos convites para falar de gênero e sexualidade aumentaram. Mas, de maneira geral, os convites para falar sobre qualquer assunto relacionado ao autismo aumentaram. Isso é maravilhoso, né? Eu adoro, mas eu estou tendo que selecionar melhor, porque eu estou trabalhando CLT também, eu tenho vários projetos e chegou um ponto que eu percebi que eu estava me sobrecarregando muito, eu não dava conta. E eu cheguei a ter sintomas de burnout, muito. Hoje eu não gosto tanto dessa ideia de palestrante, não. Mas eu palestro em alguns eventos porque quando eu vejo que tem algo de diferente, algo que eu posso abordar que realmente vai fazer a diferença. Mas igual eu fazia antes de fazer live sempre, enfim, eu não estou mais nesse momento. E eu, na verdade, estou muito grata porque eu cheguei num ponto que eu posso escolher também quais projetos fazem sentido naquele momento e quais eu vou seguir, né? Isso é muito, muito importante, acho que em qualquer carreira mesmo. E quais as transformações que você observa na comunidade do autismo desde que você começou a ser mais participativa criando conteúdo? Quando eu comecei a produção de conteúdo, era muito raro ter conteúdos de autistas adultos. Tinha, sim, ativistas, mas não era algo tão... Não sei se hoje pode dizer que é comum, mas assim, não era como hoje mesmo. Que os diagnósticos são até mais acessíveis e, claro, ainda tem um longo caminho pela frente, mas muitas pessoas já estão sendo identificadas como autistas e atuando nesse sentido para conscientizar as pessoas. Na época não tinha tanto isso, então eu senti, por exemplo, que eu mesma era muito infantilizada. Como as pessoas tratavam os autistas era diferente, entende? Então, eu já não era tão madura, assim, talvez, para a idade que eu tinha quando eu comecei, 18, 19 anos. Mas eu tinha um discernimento de uma pessoa que já é adulta, praticamente. Mas, como a vivência de quem lidava com isso era, sobretudo, com crianças, eu era tratada como criança, mesmo assim. Isso realmente me incomodava. Eu me lembro também que, sobre isso, né, de um evento que eu fui, tinha uma profissional muito, muito respeitada daqui de Belo Horizonte lá. As pessoas todas falavam e ela não tinha, ela era uma profissional com status maior, assim, então mas quando ela não dava tanta atenção assim para o que os outros falavam. Mas quando eu falava uma palavra, parecia que eu assim, eu inventei a roda, que eu falei algo muito inovador. Isso me incomodava, porque dava para ver que as pessoas me colocavam muitas vezes num pedestal que eu não me via assim, eu não era, e às vezes soava como se fosse para me valorizar de um jeito que eu me sentisse bem, mas assim, era estranho, era como se eu tivesse que compensar o fato de eu ser autista. Tinha uma visão mais pesada, assim, eu acho. Hoje a gente naturalizou o autismo mais, assim, então com muitos adultos sendo diagnosticados com mais conhecimento sobre mulheres autistas, autismo leve, enfim, autismo grau 1, eu penso que, claro, na comunidade no senso comum ainda tem muito estereótipo, mas na comunidade do autismo eu vejo que isso diminuiu bastante. E algo que também eu observo
é que não sei se pelo fato de que a gente realmente teve uma dificuldade, nós que fomos, sei lá, pioneiros, eu falo de mim mesmo engraçado, mas nós que começamos num tempo que não tinha tanta produção de autistas, a gente teve que se impor muito, mas eu sempre tive um perfil diferente. Eu não queria ser aquela pessoa que batesse de frente com a visão médica, eu queria realmente ter elementos, discutir, trocar ideias e analisar, claro, tendo a minha própria percepção, mas eu não queria ser aquela pessoa que impusesse um lugar de fala só por ser autista ou por ter uma vivência que os outros não têm. E nesse sentido, eu penso que agora a comunidade do autismo está mais parecida com isso que eu já pensava naquela época. As pessoas não... Claro, a gente sabe que tem, por serem pessoas mais rígidas, por terem ideias divergentes, enfim, por vários aspectos, existem dissensos, isso em qualquer lugar vai existir. Mas hoje eu vejo que há mais ponderação em alguns contextos dentro da comunidade do autismo, não é em todo lugar. Mas hoje eu vejo que tem realmente autistas que não se preocupam tanto com se impor, assim, porque eu penso que a gente naquela época era muito sofrida, assim. Então isso evidenciava também no nosso ativismo, na nossa produção de conteúdo. Hoje eu penso que a gente tem uma outra forma de costurar isso e eu vejo isso com bons olhos, na verdade. Vários momentos aqui você falou sobre a sua postura, uma postura que eu poderia chamar de pacífica, agregadora. E aqui no Espectros, ao longo de todas as entrevistas, uma coisa que se repete é aquela ideia de que ninguém é totalmente amado ou até respeitado dentro da comunidade do autismo. Sempre tem os haters e etc. Essa postura sua de tentar agregar o máximo, de ser da paz, etc., te trouxe algum problema ao longo desses anos? Olha, eu acho que eu tive até mais problema quando desviei um pouco dessa postura, no sentido de que houve um caso em particular que me marcou muito, que eu já até deletei da minha cabeça, mas eu sei que existe, mas não lembro nem o nome da pessoa, nem quero lembrar. Mas foi uma perseguição horrorosa na internet fora dela. E nesse momento eu acho que eu comprometeu muito meu equilíbrio na época. Até por isso eu reforcei esse meu ideal humanista, pacifista e que busca a comunicação não violenta. Mas, sim, isso não é algo 100% ideal ou perfeito, porque nada é perfeito, assim, como você falou, todo mundo vai gerar haters, assim, vai ter pessoas que, de graça ou não, ou que discordem, mas sempre vai ter alguma postura que não vai ser agradável. Eu aprendi mesmo a não alimentar esse tipo de comentário que às vezes surge, porque na realidade eu não sei se essa ponderação que eu busco ter, ela gera alguma desconfiança em alguns casos. Eu realmente espero que não, porque eu sou muito autêntica também, eu não tenho medo de me posicionar quando eu penso uma coisa, mas eu não tenho medo também de conhecer outras perspectivas, mesmo que eu discorde depois de conhecê-las. Mas, de um modo geral, a produção de conteúdo para a internet vive um momento meio delicado, porque as pessoas... Não é como se fosse antigamente na comunicação tradicional. As pessoas têm uma voz ativa, é bom que elas tenham. As pessoas que consomem o conteúdo, elas participam daquilo de verdade, isso é muito bom. Eu falei o tempo de troca, de encontro, isso é maravilhoso. Só que, às vezes, parece que qualquer coisa que você fale, e às vezes você fala a mesma coisa e duas pessoas vão ter uma opinião, uma falando A, outra B, e você falou C. Então, assim, às vezes, qualquer coisa que você fala gera uma polêmica que não era o que você imagina, o que você esperava, e não tem nada a ver com o que você pensa de verdade.
Então, assim, claro, a gente conhece isso. Então, às vezes, parece que as pessoas, elas nem se preocupam em entender o que você colocou. Elas já vêm com uma certa agressividade. É difícil para... Isso é difícil de lidar porque eu, às vezes, sou muito passional. Eu aprendi a não ser. Mas isso já foi um desafio. Sofia, aqui no Espectros também falamos muito sobre autismo, mas também falamos sobre outros aspectos da vida, e arte é uma coisa que certamente está muito presente no seu convívio, no seu repertório, principalmente da sua relação até com o entretenimento. E eu queria saber de você, você toca algum instrumento musical ou pratica alguma forma de arte, como pintura? Escrever, a gente sabe que você escreve, mas tem outros aspectos aí? Nossa, acho que a minha ligação mais profunda com a música foi aquele karaokê que a gente fez no Introvertendo. Mas eu sei que também você teve o videoclipe da música Frisson Frisson, do Tunai. é mesmo. Foi um projeto do Musicoterapia BH que eu fiz com a minha mãe. A gente cantou Frisson, a gente ama essa música. E foi, na verdade, eu gostei muito. Eu acho que a arte, ela é menos uma questão de vocação, tipo, nasci com esse talento, e mais algo técnico, você vai aprendendo, como basicamente qualquer função. Mas eu não tive como me aprofundar na música, eu realmente não toco nada, e eu não sei, eu não sou uma cantora. Lá eles trataram a minha voz, ficou até muito bonito. Assim, considerando que eu realmente não tenho senso de ritmo, desafino, assim. Foi uma experiência gostosa. Sobre arte em geral, eu gosto de todas as linguagens artísticas, eu gosto de cinema, já escrevi muitas críticas, mas engraçado, acho que as críticas, elas são... Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade porque depois eu vejo, eu sempre quero acrescentar algo, eu nunca fecho naquilo, então não sei se eu seria uma boa crítica de cinema, porque eu gosto mesmo de deixar em aberto, de refletir, de fruir mais do que de analisar, sim, mas não registrar aquilo, porque acho que aí já engessa um pouco. Embora eu adore críticos de cinema, eu acompanhe vários, a Isabela Boscov, que agora virou meme, enfim, amo. Desde antes de ser moda, assim. E sobre ilustrações, gosto de fazer, eu realmente não tenho coordenação para ser uma boa ilustradora, mas eu gosto muito de ilustrações abstratas, de traduzir mesmo sentimentos naquilo. Então, alguns livros meus, o Entre Fadas e Bruxos, o 10 Anos Depois, eu lembro de ter ilustrado, inclusive. O Expressão Criadora fala sobre arte no cotidiano também, mas foi a coautora, Raquel Romano, que ilustrou. Fiz teatro, inclusive eu era uma atriz surpreendentemente melhor do que eu era cantora, muito melhor. Eu realmente era uma atriz competente, porque eu tinha reações muito rápidas, eu pegava. Eu tinha uma coordenação motora péssima e meu vigor físico eu não acompanhava, então eu chegava em casa toda quebrada. Foi a época que eu fiz teatro, realmente eu me machuquei muito e acabou que eu não consegui continuar. Mas hoje eu vejo que eu pego muito disso que eu tinha como... que eu fui juntando, né, com uma linguagem artística, como ilustração aqui, outra como teatro ali, e eu uso muito disso na minha produção como apresentadora audiovisual e como escritora, claro, né? Mesmo que não seja um trabalho exatamente artístico, a arte, de alguma forma, tá lá. E o que você gosta de fazer no tempo livre? Difícil eu ter tempo livre, mas quando eu tem alguns rituais que me fazem muito bem. O primeiro seria meditar, assim, eu sou budista e a gente tem um mantra que ele diz que eu me dedico a criar melhores causas para obter melhores efeitos, costurando o passado, o presente e o futuro. E assim, é algo que me faz bem, literalmente, ficar recitando por muito tempo. Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo. Eu faço, se deixar, eu faço umas 2-3 horas disso. Eu tenho meu altar, meu oratório em casa, e eu realmente, é um momento que eu reflito muito sobre o meu dia a dia e que eu penso como que eu posso ser melhor, mas eu também não tento buscar uma resposta tão racional. Assim, eu deixo um lado mais espiritual mesmo. Eu realmente tenho esse lado espiritual. Estudar budismo,
ler coisas sobre sempre me fez bem. Eu gosto, desde que eu me tornei budista mesmo, né, aos 18 anos. Eu também gosto muito de assistir a filmes e séries, principalmente musicais e terror. Sendo que eu sou uma grande fã da saga Pânico, né, que agora, sei lá, já está indo para o 6º filme, adoro essa metalinguagem, como eles, enfim, constroem um filme de um assassino vai atrás de adolescentes. E algo que sempre, engraçado, sempre vai e volta na minha vida, e que eu amo, e que assim me relaxa de um jeito que eu não sei nem explicar, são os reality shows. Adoro. Tanto reality shows de competição, assim, os brasileiros, engraçado, tipo Big Brother, No Limite, eu não gosto tanto. Até o No Limite é baseado num americano que eu amo, que é o Survivor, mas para mim não tem a mesma densidade do jogo de Survivor. Mas eu adoro, e um formato dentro desses que eu tenho acompanhado muito são aqueles reality shows de socialites. Eu até brinco com a minha mãe, daqui a pouco eu vou fazer tanta plástica assim que você vai me ver assim, nesses reality shows, porque eu acho engraçado. É muito. É um outro universo, né? Assim, e isso me. Eu gosto de acompanhar. Assim, não tem. Tipo Kardashian, The Real Housewives, assim, não tem tanto conteúdo, mas é algo que me distrai, que me traz alguma coisa de diferente também no meu dia. Me faz bem. Por fim, eu penso que eu posso citar que eu gosto muito de sair mesmo. É algo que eu não tinha tanta vivência até me tornar adulta mesmo. Mas eu gosto enfim, de ir a bares. Eu tenho muito medo de ir sozinha ainda. Mais por ser mulher, por ser trans, enfim, do que por ser autista exatamente. Mas eu ainda tenho. Eu sempre vou com alguém, geralmente, quando eu saio, mas eu gosto de tipo, já tô me cansando de ficar aqui em casa, eu tô morando sozinha, né? Então, assim, tem momentos que eu quero sair e esquecer desse ambiente, tirar um pouco, até o visual disso. Então, shoppings, cinema, bares. Eu só não gosto muito de alguns lugares que são realmente muito. Não sei se é barulhento, porque eu sou hipersensível ao som, mas tem alguns lugares que não me atraem por uma questão ou outra. Mas eu gosto de conhecer novos lugares, de sair, enfim, de socializar. É engraçado eu falar isso, mas nesse momento eu tô nesse momento da minha vida mesmo. E me conta um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda não realizou. Um que eu já realizei, eu acho que eu posso dizer que eu já realizei, seria, tipo, não é algo tipo ser famosa no sentido superficial, mas é ter uma notoriedade por algo que eu criei que realmente fez a diferença na vida de alguém. Eu acho que o autista cumpriu esse papel, e cumpre mesmo. E algo que eu ainda não realizei seria a minha tão sonhada viagem para o Japão, enfim, conhecer os centros budistas, né, da Soka Gakkai, que é a linhagem que eu pratico. Eu até iria em algum momento, mas em 2020, na verdade, eu iria, mas devido à pandemia acabei não podendo ir. Então esse sonho ainda está guardado. E já que a gente está falando de sonhos passados e futuros, eu posso falar um sonho do presente? Claro, é o que você quiser. Hoje, literalmente hoje, o dia que está indo ao ar esse podcast, que talvez seja o maior sonho da minha vida até hoje, que é a cirurgia de redesignação sexual que eu estou fazendo agora. É uma cirurgia complexa, ok, e realmente nem todo mundo vai ter acesso, infelizmente, a ela. Não, para mim não é algo meramente estético. Eu vejo que só quem convive com o que é uma disforia mesmo, de gênero, assim, vai saber do que eu estou falando e do quanto isso é importante e ressignifica mesmo. Então esse para mim, eu estou feliz, inclusive, de estar aqui nesse dia, isso está sendo muito simbólico, realmente, para mim. E eu estou sendo bastante cuidadosa, assim, de realmente os cuidados com o pré-operatório, eu espero
logo tá de volta, assim, com uma nova disposição mesmo. Então, isso para mim é algo realmente grandioso. E até algumas pessoas chegaram a falar assim, você vai fazer escola de relacionamento por causa que você estava namorando. Não tem nada a ver. Isso é pura e simplesmente por mim, assim. E eu tô realmente emocionada e queria compartilhar isso aqui. E feliz de estar realmente no espectro nesse dia tão simbólico para mim. Então as coincidências muitas vezes são extremamente positivas. Fico bastante feliz com isso. E agora estamos no nosso quadro Bate-Bola com perguntas rápidas, respostas rápidas. Então vou direcionar para você, Sofia, uma coisa e você me responde em seguida, tá? Primeira questão, último livro lido. A Espiã da Realeza. Mas ele me surpreendeu porque mistura Sophie Kinsella, de Chick Lit, comédias românticas que eu amo, tipo Beck Bloom, com Agatha Christie. Então é uma mistura tão inusitada e eu amei. Gênero musical favorito? Pop rock. Artista favorito? Lucy Hale, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Artista que detesta? Nossa, detesta uma palavra tão forte, tipo... Eu não consigo gostar. Tem um comediante que chama Robert Schneider, que é tudo que eu vejo dele eu detesto, de fato. Então acho que cabe essa palavra. Filme favorito? Para Sempre Cinderela. Uma viagem marcante? João Pessoa. Sua maior frustração? Quando eu fico muito irritada e não consigo me controlar. Um medo? Ficar travada em algum momento, porque na verdade seria um medo de ter medo, assim. Prato favorito? Comida japonesa. Melhor música? Nervous Girls, Lucy Hale. Frase favorita? O inverno nunca falha em se tornar primavera. Sofia, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros e mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em julho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.